Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Graças a Deus. Ministramos a primeira parte da primeira lição, querido pastor Cristiano. Estudo 1, Reino de Jesus por 1000 anos, e nós fomos até o ponto número 3. Agora está faltando o ponto 4 e o ponto 5. Palavras iniciais, meu amado pastor. Foi uma bênção, né, meu pastor, que é a nossa gravação, e tenho certeza que os irmãos, né, alguns já estão até comentando, já estão falando que já estão começaram os estudos na igreja, e graças a Deus vai ser bênção, vai continuar sendo bênção para nós, entendemos essa mensagem de Deus para as nossas vidas, né, sobre o reinado de Jesus Cristo aqui na Terra. Glória a Deus. Reforçando que é com a igreja. Glória a Deus. Amados, na segunda aula do estudo 1, veja, a gente não saiu do estudo 1. A gente está no estudo 1, por quê? Porque ele é o estudo introdutório, fundamental, para que ninguém confunda e pense que a gente já está no milênio. Não, a gente ainda não entrou no milênio. Então, vamos devagarzinho, separando os fatos. O que você vai fazer aqui no estudo número 2? Você vai chamar os irmãos e irmãos. Estamos no estudo 1 da revista. Graças a Deus foi uma benção. Lê com eles de novo o textuário, tá? E explica, ó, irmãos, nós já fomos até a parte 3, tá? E hoje nós vamos estudar da página 06, que é o ponto 4, até a última página do primeiro estudo, que é a 010, ou seja, da página 6 à página 10. E aí, para começar de novo, para que eles não percam aquela noção, você inicia usando de novo o PowerPoint. Mas você só vai usar a primeira parte do PowerPoint. Só para recordar as eras. Não vá a fundo, não. Não vá a fundo, não, como foi na primeira aula. É só para eles terem a noção de onde está o milênio. Aí, depois que você fez isso, situou os alunos na parte que vai ser ensinada, que é a parte 4, que começa na página 6 e termina na 10, aí você pede para alguém colocar aí o que nós vamos colocar aqui, tá? Que é exatamente aquele PowerPoint. O mesmo da primeira aula, mas não é todo, não. É só a primeira parte, tá? Só o primeiro slide, que é exatamente esse aqui, ó. Só o primeiro slide. Não usa ele todo, não. Aí você pega e diz, olha, Deus estabeleceu a linha do tempo. E Deus estabeleceu tempo para tudo. Primeiro, o Velho Testamento, ou Antiga Aliança, depois a vinda de Cristo, a manifestação de Deus, depois a era da igreja, que é a era que nós estamos vivendo. A era da igreja termina exatamente no momento em que começa a grande tribulação, porque nós somos arrebatados e encontramos Jesus nos ares. A grande tribulação, período de 7 anos, que se encerra com a segunda vinda de Cristo, que é justamente esse momento para vir salvar o seu povo judeu, e aí vem o Armagedon, e aí sim é que chega um milênio, e depois do milênio vem o que nós chamamos de eternidade. Veja, eu só usei o primeiro slide. Eu nem fui para o segundo, terceiro, quarto. Só usei o primeiro. Para quê? Para tão somente recordar. Aí o que você faz? Você para a apresentação, como nós estamos parando aqui, para a apresentação, e aí eles, com esse momento rápido, introdutório, eles se recordam da primeira lição. Se tiver alguém
e não esteve na primeira lição, aí você avisa, não se preocupe não. Lá na sede foi gravada a primeira aula da primeira lição, é só ir no YouTube e pegar, não tem problema. Porque senão vão querer que você volte e reexplique tudo, aí não dá. E aí, depois que você fez isso, você vai olhar para a turma e vai dizer, gente, por que o milênio é indispensável? Será que não tinha como pular da grande tribulação já direto para a eternidade? Já que a igreja está no céu com Jesus e direto para a eternidade, por que tem que ter um milênio? Porque o milênio é indispensável. E aí, esse é o ponto da lição. Esse é o ponto da lição. Querido pastor Cristiano, essa é a questão. Porque o milênio é indispensável. Agora, vamos para uma questão muito interessante. Tá certo, mas há tempo para tudo. Entenderam isso? O milênio vem lá na frente, Jesus reina, ele na eternidade vai reinar completamente, mas vem cá, para que Deus quis estabelecer milênio? A gente não poderia passar direto da grande tribulação já para a eternidade? O milênio É necessário. seria dispensável Exatamente o essa palavra. milênio, porque, Melhor. vamos lá, já com a grande tribulação e etc., aquele pega, não pega, aquele dissabor, aquela loucura, Jesus desce. O milênio não é dispensável, não. Por nós pentecostais, né, acho que já no arrebatamento já podia entrar na eternidade, já estava tudo certo, né, pastor? Apesar de que a gente já passa a viver eternamente com o Senhor a partir do arrebatamento, né, que está lá no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Né? Ali a gente já passa a viver eternamente com o Senhor, porque a gente já recebeu o corpo glorificado, todas aquelas coisas que a gente já viu no passado, né? Mas Deus não pula etapas. O milênio é indispensável. O milênio é indispensável. Né? Por mais que a gente queira, ou alguns até falam, não precisa, Jesus já está reinando nos nossos corações, não precisa de milênio e tal, mas o milênio é indispensável porque Deus não pula etapas. Aquilo que ele tem, aquilo que ele colocou como projeto, como propósito no coração dele, ele vai cumprir até o final. Então, toda palavra, toda promessa que Deus fez, ele vai cumprir até o final. Né? E existe, por exemplo, as alianças que Deus fez, né? Alianças incondicionais, que depois a gente vai falar sobre isso. E existe, né, por que o reino, né, ele é indispensável. A gente vai ver também no item 4, depois eu acho que o pastor vai mencionar sobre esse item. Não, mas né? é agora, na Né? revista. Então é exatamente o ponto 4. Ponto 4, não é isso, pastor? Página 6. Né? Então, o reino, a gente entender agora por quê. Qual a necessidade de existir um reino milenar de Jesus Cristo nessa era? A Terra já não está passada, não está ultrapassada, né? Já não está ruim demais, né? Mas exatamente para isso, né? Para toda essa experiência ruim que teve desde a queda do homem, né? Toda essa experiência da criação ruim, negativa, que veio com a queda do homem, toda essa maldição, porque Deus fala, maldita é a terra por sua causa. Né? Está lá em Gênesis. Maldita é a terra. Então, entrou a maldição. Né? Então, toda essa maldição, ela precisa ser mudada.
E os acontecimentos do reino milenar de Jesus Cristo é exatamente para trazer tudo a Deus, ao propósito de Deus, para a glorificação e exaltação de Deus. E vai acontecer durante o período do reino milenar, que a gente vai ver aqui por que ele é indispensável, né, pastor? 4.1, página 6. Ele é indispensável para cumprir o propósito de Deus de demonstrar seu governo perfeito sobre a terra. Aí a gente tem, né, o governo realmente teocrático. Aí teocrático, né? Teo é Deus, cracia é governo, né? Que vem lá de kratos, da palavra kratos em grego, né? Então, teocracia é o governo de Deus. E essa vai ser a teocracia de fato, né, que vai acontecer de fato, e de direito, por direito, né, porque Jesus Cristo tem o direito de exercer, né, esse governo na terra. Jesus veio na descendência de Davi, e existe toda uma construção, nós vamos ver, é difícil não dar spoiler, porque mas nós vamos ver sobre isso também, né? Que Jesus Cristo veio da descendência de Davi, Jesus tem o direito de governar, e é uma teocracia, e vai existir essa teocracia de fato e de direito, ou seja, é um reino espiritual e divino, porque quem vai reinar é tanto espiritual quanto divino e também humano. É espiritual, divino e humano, porque Jesus Cristo também veio em forma de homem, da descendência de Davi. Você coloca aqui no 4.1. Ele é indispensável para cumprir o propósito de Deus de demonstrar seu governo perfeito. Ou seja, até hoje, nenhum governo que o ser humano teve perfeição. Então, Deus estabelece o milênio, em primeiro lugar, para dizer: eu consigo a perfeição. A gente vai no hospital, a gente fica desesperado. Delegacia, Deus livre e guarde. A gente acabou a luz, um sofrimento. Então, a ideia aqui é que Deus mostra para o ser humano que é a perfeição. E aí é o caso da justiça, né, pastor? Que a gente vê a injustiça humana é uma coisa inimaginável até, né? Chega a patamares que a gente não consegue e nem imaginar essa questão da injustiça. E só é possível a mudança de tudo isso com aquele que é divino, espiritual, que também foi humano, da descendência de Davi, venha e implemente o seu governo teocrático, governo de Deus na Terra, para diferenciar de todo tipo de governo humano que já houve. É por isso que Cristo é o único habilitado ao governo milenar. Por quê? Como Deus, ele traz a perfeição. Como humano que foi, ele sofreu tudo que é imperfeito, para no reino dele não ter imperfeição. No 4.2, você coloca que ele é indispensável para restaurar a harmonia original entre Deus e sua criação, o sobrenatural e o natural. Como é isso? Da mesma forma que a Bíblia começa lá em Gênesis, né, a gente vê aqui já por isso que está no capítulo final de Apocalipse, nos últimos capítulos, né, o texto está lá no capítulo 20. Então, existe essa restauração daquele propósito original lá na criação, né? Então, o milênio ele vai trazer à existência todo o propósito do que deveria ter acontecido desde a criação, na criação do homem no Gênesis, né? Então, unindo o sobrenatural ao que é natural, ou seja, tudo aquilo que
era no início, né, a Bíblia fala que Deus visitava o homem na virada do dia. Era uma coisa natural. Era uma coisa natural. E era o sobrenatural E com o da natural. mesma forma, exatamente. Então, era natural para o homem que todos os dias, na virada do dia, Deus ia ter com ele ali, né? Mas era algo sobrenatural, porque era a presença do próprio Deus ali com ele. Isso vai ser restaurado. Isso vai acontecer novamente. Ninguém mais vai ter medo de seres angelicais que, por um acaso, estarão conosco aqui no milênio, porque vai ser uma coisa só. Mas a glória vai ser manifestada por completo, né? A presença de anjos, a presença dos santos, que depois a gente vai falar sobre esse grupo, né, dos santos que vão reinar com o Senhor, né? Então, tudo isso, nessa presença sobrenatural, se unindo ao que é natural, aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente já conhece no dia a dia das coisas. Então, o sobrenatural vai interagir com o natural, com o que a gente já está acostumado, e o sobrenatural a gente vai, nossa, é assim, era para ser assim. Era o princípio, né, a vontade de Deus desde o início era essa, era que as coisas acontecessem, funcionassem perfeitamente. Você imagina a saúde funcionando perfeitamente? Você imagina a educação funcionando perfeitamente? Você imagina criança? A Bíblia fala lá em Isaías que não terão crianças natimortas, ou seja, crianças nascidas mortas, ou crianças que morrerão com poucos dias. A serpente está junto com a ursa, com tranquilidade. Com tranquilidade, né? Vai pastar, né? O leão, o lobo e o cordeiro. Vai ser conduzido por uma criança. Conduzidos por uma criança. Então a gente vê que coisas tremendas vão acontecer nesse período, né? E que, na verdade, era todo um propósito que já havia lá na criação, né? E que vão ser restauradas novamente. Que interessante. Eu paro e penso, como é que Jesus vai fazer isso no milênio, né? Como é que vai ser? Porque não é assim, numa loucura, num toque de mágica, não. Se a criação foi devagarzinho, no milênio ele vai recuperando tudo. Isso é fantástico. Hoje a gente andar na rua e encontrar um ser sobrenatural, um anjo, seja anjo ou seja demônio, ele morre do coração. Quer dizer, no milênio as instâncias serão encurtadas. É uma outra esfera de vida. O fato de Cristo estar conosco... É só pelo fato de que Cristo não vai estar presente. Cristo está conosco, precisa... retira o medo do mundo sobrenatural. Que coisa incrível, né, meu pastor? Que coisa incrível. 4.3. O milênio é indispensável para redimir a terra da maldição imposta a ela. Tá, quando o homem pecou, o primeiro Adão, ele peca, Deus olha e diz, a terra é maldita por tua causa. Vem agora o último Adão para a terra, e por causa da presença dele, a terra se regenera, se recupera. Há uma regeneração, há uma transformação, né, na terra. Transformações incríveis vão acontecer na terra. Os organismos, todos os organismos da terra vão funcionar de uma forma... Vamos trazer aqui, vai abastecer todas as mesas. Que coisa fantástica. De uma forma tão tremenda que vai ser abastado todas as mesas de toda a humanidade. Né? Então, é uma coisa que só o sobrenatural, né, agindo, o sobrenatural de Deus, Jesus Cristo estando presente, que essas coisas vão poder acontecer.
E aí, nesse item, né, da maldade, da maldição, imposta aquilo que a gente já falou, que Deus mesmo falou: olha, maldita é a terra por tua causa. Por causa do pecado do homem, entrou essa maldição na terra, entrou na maldição na vida do homem, porque ele era para viver eternamente, né? Deixou de viver eternamente. Né? Ele não recebeu a dádiva de ser ali o corpo, né? de viver eternamente. Tinha uma série de coisas que eram para acontecer, e que aconteciam também já naquele período e que deixaram de acontecer. Né? Os animais vinham para um homem, para ele, esse aqui vai chamar isso, vai chamar aquilo, e o nome que ele deu naquela época, você vê que tanto era a autoridade que o homem exercia, né? Que o homem já exercia naquela época, tamanha autoridade, que o nome que ele deu naquela época é o mesmo nome que tem até hoje. Né? Então, só alguém dotado de autoridade dada por Deus poderia fazer algo nesse sentido, desse aspecto. Né? E o homem, a partir do pecado, ele entrega de mão beijada esse governo para Satanás. Né? Por isso que Satanás é identificado como o príncipe deste mundo. Né? Mas depois, com o milênio, a história vai mudar. Eu estava pensando, bem, pelo menos de identidade, raciocínio de homem, uma média de 6.000 anos, e que o diabo vem arrebentando a gente. Cristo precisa só de 1.000 para consertar, né? É fantástico. Meu irmão, você que pensa que o mundo não tem jeito, e fica olhando para a cara da gente, e fica dizendo, cadê Deus? Cadê Deus? Calma. Quando chegar o período do milênio, você vai ver. Vai ter jeito. Vai ter jeito. Todos vão ver, né? Todos vão ver. Todos vão ver. Antes de ir para o 4.4, vamos para o 4.5. Ele é indispensável para uma manifestação completa da glória de Cristo no reino no qual ele governa. Ok. Sim, é porque Cristo está aqui e ele é o segundo Adão, ele é o Redentor, ele é o profeta, ele é o sacerdote, e tudo isso vai acontecer. Somente porque Jesus Cristo tem nele todas essas atribuições. É interessante, né? É maravilhoso. Não, o Senhor é maravilhoso. É maravilhoso a gente olhar para o Senhor e poder observar. Não fale em línguas, não pode, a gente está instruindo. Não fale em línguas. A gente poder observar em Jesus Cristo todas essas coisas, e a gente não só reconhecer, mas a gente percebe que Jesus Cristo tem todas essas características. Jesus Cristo é glorioso. Jesus Cristo, a palavra do Senhor mesmo designa que ele é o segundo Adão, né? Ele representa o segundo Adão, porque o primeiro Adão caiu, né? Mas ele representa o segundo Adão, trazendo essa restauração, esse renovo, né? Substituindo todas as coisas. O Redentor, né? Aquele que tem o poder de expiar pecado. Lembra daquela passagem, né? Que para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, levanta e anda. Pega a tua cama e vai. É incrível. Né? Então, ele tem poder tanto para fazer o paralítico andar, como também tem poder para perdoar pecados. E ele é o nosso Redentor, ele que traz essa religação do homem a Deus. Ele é o profeta, ele é o sumo sacerdote. Né? Então, todas essas características estão em Jesus Cristo, e somente em Jesus. Por isso que o reino milenar só é possível com a presença física de Jesus aqui na Terra. Acabou. Porque ele tem todas essas características para trazer esse governo perfeito. Acabou. Agora vem cá, 4.4. O que Israel tem a ver com isso? Ele é indispensável para cumprir todas as alianças feitas com Israel? Que história é essa? A gente pode... Israel não apanhou
feito louco, no final da grande tribulação, e aí Jesus desce e redime Israel, que a gente está no céu. A igreja está no céu, né? A gente tem que lembrar, sempre a gente lembrar isso, é bom eu reforçar para os irmãos na igreja, os professores reforçar, que a igreja está no céu, a igreja foi arrebatada, a igreja, neste momento aqui, a igreja já foi arrebatada. Ó, página 9, olha o quadro da página 9, ó, era da igreja, a gente é arrebatado, Isso. 7 anos de grande tribulação, para que os irmãos de sangue de Jesus reconheçam o Senhor. Aí descemos aqui, começa o milênio. Tá. No final da grande tribulação, eles estão gritando: salva, salva, salva. Jesus desce no Monte da Oliveira, salva ele. A gente precisa lembrar o que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala, né? Ele fala sobre a igreja, né, naquele momento, que tinha sido formado tanto para por judeus, por gregos também, por pessoas gentias, né, por gentílicos. E aí ele falou, olha, Deus tem ainda uma aliança com o povo de Israel. Paulo relata isso, Deus ainda tem uma aliança com o povo de Israel. Deus não esqueceu o povo dele, não. Paulo reforça isso de uma forma muito grandiosa. Deus não esqueceu o povo dele. É só um período que Deus está tratando com os gentios, com os povos gentios agora, né, o período da igreja, está tratando o povo gentio, para depois Deus tratar novamente com a nação de Israel, que continua sendo um povo escolhido por Deus. Aí Paulo reforça, só que quem vai permanecer é um remanescente, né? Então, esse povo de Israel vai passar pela grande tribulação, a nação de Israel vai passar pela grande tribulação, para que a nação de Israel seja restabelecida em Deus. E como ela vai ser restabelecida em Deus? Reconhecendo o Messias. Porque eles vão passar pela grande tribulação para reconhecer: epa, nós matamos o Messias. O Messias veio, foi naquela época. E toda essa história, eles vão reconhecer que Jesus Cristo era o Messias. E nesse reconhecimento, eles vão clamar, né? Porque vai ter toda aquela perseguição, todo aquele momento ali de tribulação mesmo, por isso que o nome é de grande tribulação, né? Então, eles vão estar passando por tudo aquilo, e aí eles vão clamar, porque eles vão estar cercados. Antecipando aqui, tem o da Armagedon, vão estar cercados. E aí a nação de Israel vai clamar por socorro do Senhor, o socorro de Jesus. E aí é quando Jesus vem para exatamente salvar a nação de Israel, salvar o remanescente, os que ficaram, os que sobraram, que reconheceram o Senhor Jesus. E aí estabelece o reino em Jerusalém. E aí estabelece o reinado ali em Jerusalém. É muito privilégio, então, existe uma aliança, e essa aliança é incondicional de Deus. Existe uma aliança de Deus com Israel. Deus escolheu. Eu vou fazer desse povo, desde Abraão. Acabou. Deus escolheu o povo escolheu Abraão, o povo de Abraão. Deus escolheu Abraão e o descendente, né? Não foi todos os descendentes de Abraão, que Paulo fala sobre isso também, que Abraão tem 2 descendentes, né? Ismael e Isaac, mas Paulo fala que é em Isaac, a promessa está em Isaac, é em Isaac a promessa, né? Então, Deus estabelece ali alianças, e por isso que a gente fala, existem alianças incondicionais, existe aliança, só para a gente ter uma noção, existe aliança de Deus condicional, e existe a aliança de Deus incondicional. A aliança condicional normalmente, não é sempre, não, mas é normalmente quando existe um se, né? Por exemplo. Depende de uma atividade nossa. Depende da atividade, depende de alguma coisa que a gente faça e Deus vem e abençoa, Deus vem e faz alguma coisa em nosso favor, Deus vem e atende a nossa oração, por exemplo. Como lá no texto que diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então
eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, existe uma condição. O povo que é de Deus, que se chama pelo nome de Deus, não é qualquer povo, é o povo que se chama pelo nome de Deus, se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se converter dos maus caminhos, né? Não adianta continuar pecando, cometendo os mesmos erros, tem que se converter, tem que haver mudança de atitude, né? Tem que nascer de novo, né? Se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Isso é uma aliança condicional, porque existe um se ali, existe uma condição, né? Então, para que Deus faça isso, o povo tem que fazer aquilo, né? Mas existem alianças que Deus estabeleceu porque ele quis estabelecer, ponto e acabou. Ele falou, vou fazer assim. Então, Deus fez uma aliança com Abraão, independente de qualquer coisa. Deus estabeleceu uma aliança com Abraão. Deus estabeleceu a aliança com a descendência de Abraão a partir de Isaac, porque Deus quis fazer. Deus estabeleceu a aliança com Davi, né, que a gente pode ver lá em Samuel, né, quando Deus estabelece a aliança com Davi, olha, em ti sempre vai ter um rei reinando em Israel, sentando no trono eternamente. Então, existe a aliança que Deus resolveu fazer e ela é incondicional. E por causa dessas alianças também, por causa dessas alianças que Deus fez com Abraão, que Deus fez com Davi, que Deus fez com a humanidade, que Deus fez com a igreja, porque a igreja também se torna Israel de Deus a partir do momento que nós declaramos a nossa fé em Jesus Cristo. Quando nós professamos a nossa fé em Jesus Cristo, nós recebemos promessas que Deus tem para a nação de Israel, para o povo de Israel, nós recebemos por causa da espiritualidade, por causa da fé de Abraão, né? Por isso que tem um texto que fala que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça, né? Então é por causa da fé. Então a igreja também ela é favorecida pelo milênio de reinar com o Senhor por causa da aliança de Deus com Abraão. E Deus vai trazer o milênio, né, a existência, esses 1000 anos de reinado de Jesus na Terra, a existência, também por causa dessas alianças. Por isso é em Jerusalém. Por isso é em Jerusalém. Por isso que Jesus vai estar governando a partir de Jerusalém. Por isso que vai ser no trono de Davi, lá em Jerusalém. Tá, mas peraí, vamos lá. Passou, olha aqui, irmãos, vai para a página 9. Vai para a página 9. Eu sei que a gente está conversando aqui há 1h30. Calma, vê o vídeo várias vezes, está ficando claro, calma. Ó, lá na página 9, era da igreja, tem o arrebatamento. Começa a grande tribulação, que é para que judeu reconheça que o Senhor é o Senhor, né? Uma das finalidades. Quando eles reconhecem, Jesus, continuar aqui, Jesus então vem e desce. E estabelece o milênio. E o milênio é estabelecido o reino físico, presencial, em Jerusalém, sem nenhum problema. Bem, não tem para onde correr. O milênio é fundamental. E aí, meu pastor, vem uma nova questão. E ela está aqui na página de número 9, na conclusão. Meu pastor, você termina esta primeira lição com esse conteúdo tão rico e maravilhoso. Parabéns pela bibliografia, tá aqui. Você pegou a parte desses conhecimentos exatamente aqui no Manual de Teologia do grande Pentecoste, né?
tá aqui direitinho, não tem problema. E você termina essa primeira lição nos dando um certo refresco do milênio e parando e pensando com a gente por que devemos estudar escatologia. Então, milênio está dentro de escatologia. Escatologia é o que, meu pastor? E por que a gente tem que ter interesse nesse assunto? Escatologia é um dos temas da Bíblia, né? Uma parte que a Bíblia aborda muito importante para as nossas vidas cristãs, né? A escatologia, ele significa estudo das últimas coisas, né? Então, escatologia tem significado, é o estudo das últimas coisas. E, como estudo das últimas coisas, né, às vezes alguém pode perguntar, mas para que o meu interesse sobre o que vai vir depois? O que vai acontecer lá na frente, no futuro? Eu quero saber do agora, né? A gente é muito imediatista, né, pastor? Nós somos muito imediatistas. Então, tudo a gente quer para ontem, né? Então, a gente está muito preocupado com o agora, o momento. Mas a Bíblia em si, nós vamos ver aqui nesse estudo, ela tem uma grande parte que aborda textos escatológicos. E se está na Bíblia, é importante para as nossas vidas, né, meu pastor? Então, é o que a gente vai ver aqui, essa importância que a escatologia, o estudo da escatologia, nos traz referente à palavra de Deus. Tá. Escatologia é a doutrina das últimas coisas. Então, uma parte da teologia que estuda as últimas coisas. Me lembro que, antes da revista Sobre Família, uma revista pastoral, a gente pegou um assunto pesado com o querido Renato, estudou Cristologia, que é a doutrina de Cristo. A gente sempre faz isso na igreja, irmãos. Pega um ponto de teologia e vai a fundo numa revista, e aí vem com uma revista pastoral para dar uma descansada, uma aliviada, né? E a gente teve a felicidade de estudar sobre Cristo. Agora, nós não estamos estudando escatologia completa, porque é muito grande, né? A gente está estudando uma parte da escatologia. Uma parte pequena, né, da escatologia, e que essa parte que nós estamos estudando trata sobre o milênio, mas a escatologia tem vários assuntos, vários temas. Um deles que a gente já estudou, inclusive, é sobre o arrebatamento, mas além do arrebatamento, além do milênio, a escatologia aborda vários outros assuntos, vários outros temas que diz respeito ao final das coisas. Que interessante. Muito bom. Então, nós já tivemos de escatologia a revista de arrebatamento, a revista dos sinais do arrebatamento, e agora estamos tendo a revista do milênio. E olha que ainda virá a revista da grande tribulação, aí, e essa talvez seja umas duas revistas de tanto conhecimento que tem, né? E a revista da eternidade, que a gente é bom saber sobre o céu, né? É bom saber sobre o que Deus tem preparado, né? Já que nós estamos abordando sobre todas as coisas que Deus tem preparado para a sua igreja, para o seu povo, para os santos, né? A eternidade também faz parte, né, meu pastor? Olha, Cristiano, é muita coisa. Você colocou aqui, meu amado pastor, 5 motivos para a gente estudar escatologia. O primeiro motivo está aqui na página 9, 5.1, porque é onde encontramos a advertência que nos fazem ficar alertas quanto aos perigos do fim. Ou seja, escatologia é aquele choque para a gente ficar acordado. É isso? Exatamente, aquele sinal de advertência, né? Não é o sinal amarelo que no semáforo, que muitas vezes a gente faz avançar, né? Alguns têm o hábito de, o sinal amarelou, ele acelera e avança. O sinal amarelo é atenção, é advertência, você ter atenção. E o estudo da escatologia, ele nos traz essas advertências, e é interessante para o professor, para o nosso professor,
né, ler todos os textos bíblicos, primeiro, né, os textos bíblicos que estão nas referências bíblicas dos temas aí, e depois escolher um texto bíblico para ler com os irmãos, né, durante a aula. Eu Você separei escolheu para o 5.1 que para o texto? 5.1, eu escolhi Lucas 21, capítulo 21, versículo 25 e 26. Né? Deixa eu abrir aqui rapidamente, né? Lucas, capítulo 21, aqui já, versículo 25 e 26. E, como advertência, é importante a gente saber que há uma diferença, não é para causar medo, né? Que às vezes tem pessoas que leem alguns textos escatológicos, né? Textos apocalípticos, e já fica cismado, já fica com medo daquela apreensão. Não, não é para isso. O objetivo aqui não é causar medo, mas sim para a gente ficar alerta quanto às coisas que virão. Então, versículo 25 e 26 diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Versículo 26. Homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que acontecerão, ou seja, no futuro, ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. Aí, versículo 27, só para complementar, então verão vir o Filho do Homem. Né? Então, a gente tem aqui, né, um alerta. Olha, o Senhor está voltando. O Senhor está voltando. Vamos ficar alerta. Acorda. Vamos ficar preparados, né? Como a mensagem que foi pregada essa semana, né? Sobre as 10 virgens, né? Então, a gente precisa estar alerta sobre essas questões, viu, meu pastor? Então, estudar escatologia é muito bom, porque acorda a gente do sono espiritual. Muito bom, pastor. No 5.2, a segunda razão que o senhor trouxe foi porque é onde encontramos promessas que fortalecem a nossa fé. Ah, que bom. Então, escatologia não é para deixar crente com medo, é para deixar crente fortalecido. É para trazer esse ânimo, né, esse revigoramento na nossa fé. Então, a escatologia, o estudo da escatologia, também traz isso para a gente, traz uma firmeza maior na nossa fé. Aqui, no caso, eu escolhi, né, fica a critério, mais uma vez, dos irmãos escolher o texto, eu escolhi Romanos 8, versículo 18, que diz assim: estou certo de que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, por mais que nós passemos dificuldades, lutas, tribulações, angústias, sofrimentos, então, por maiores que seja tudo isso que nós passamos neste tempo, né? Paulo está falando aí, nesse tempo, no que nós estamos vivendo agora, nem se compara com a glória que há de ser manifestada, há de ser revelada em nossas vidas pelo Senhor Jesus Cristo. Veja, meu professor, que você tem Daniel 12:3, Romanos 8:18, 2 Coríntios 4:17-18, Apocalipse 21:7. Você pode escolher um. O seu aluno lê em casa os outros. Você escolhe um. E muito bom o texto. Então, tá bom. Então, a gente estuda escatologia para acordar, ficar ligado. Em segundo lugar, estuda escatologia porque a fé da gente é fortalecida. A gente olhando para o que está esperando o futuro, a gente não se assusta com o que está acontecendo no presente, fica forte. E, em terceiro lugar, você colocou aqui na página 9, 5.3, porque é o próprio Deus quem nos revela o futuro. Isso é fantástico. A gente vê que Deus não está brincando. E Deus, esse texto aqui, né, de Isaías 46, 9-10, é o texto onde Isaías fala que Deus revela as coisas finais desde o princípio. Então, desde lá da antiguidade, Deus está revelando as coisas futuras
para nós, desde lá do Gênesis, inclusive. Isso Deus é já está mostrando. fundamental, porque a gente está vivendo na era do ceticismo, da incredulidade, em que de Deus estão zombando. Quando a gente pega e a gente vê que 700 anos antes de Cristo, Deus já está falando isso. 500 anos antes de Cristo, Deus já está descortinando para Daniel tudo que vai acontecer. É fundamental. E é interessante, o pastor, falando de Cristo, que é bom relembrar, né, que todos os textos proféticos acerca da vinda do Messias, a primeira vinda de Jesus Cristo, todos os textos foram cumpridos. Né? Tudo que foi falado pelos profetas foi cumprido. E nós vemos com isso que as coisas que ainda estão para cumprir, elas serão cumpridas, porque foi Deus que falou. Então, aqui traz isso, ó, foi o próprio Deus que falou, é o próprio Deus quem revela, é o próprio Deus que lá desde o princípio revela as coisas futuras. Que coisa fantástica. Agora, na página 10, que estatística importante essa daqui do 5.4, hein? Porque isso das escrituras tratam de profecia. Ou seja, estudar escatologia é estudar um terço da palavra de Deus. Irmãos, um terço é o seguinte: pegue uma bola e divida ela em 3 partes. Gente, um terço é muito grande, né? Pega um bolo e divida em 3 partes. Um terço é muito grande. Meu pastor, é muita coisa, é conhecimento. Quem se nega a estudar a escatologia está se negando a estudar um terço da palavra de Deus. Está evitando de conhecer uma grande parte, é uma parte muito relevante, né, meu pastor, com relação à palavra do Senhor. E um terço, né? Um terço é muita coisa. Você pegar a Bíblia e dividir aqui, se eu pegar minha Bíblia aqui e dividir em 3 partes, um terço vai dar toda essa parte aqui, né, desse lado. Então, é muita coisa, é muita coisa. E nós temos aqui no contexto da mensagem, Isaías 34, versículo 16, que diz assim: buscai no livro do Senhor e lede. Numa destas coisas, nenhuma dessas coisas falhará. Nem uma, nem outra faltará, pois a sua própria boca o ordenou, e o seu espírito mesmo os ajuntará. Então, aqui, o Senhor, nosso Deus, está nos chamando a atenção para buscar no livro, que livro é esse? A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Buscar no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará. O Senhor não falha. O Senhor é quem vela por cumprir a sua palavra. Então, se Deus falou, ele vai cumprir. E um terço da palavra dele, né, um terço de toda a sua palavra é sobre profecia. É muita coisa. É muita coisa. Então, não tem como deixar de fora, né? Quem tem medo de estudar escatologia está com medo de estudar um terço da palavra de Deus. Meu Deus. E, por fim, a quinta razão. Porque nunca se falou e se entendeu tantas profecias como nos dias atuais. E nós temos um olhar diferenciado em razão de estarmos vivendo na plenitude dos tempos, com auxílio do Espírito Santo. Exatamente. Hoje, uma coisa que foi indicada, inclusive, pelos profetas, de conhecer de viver, de conhecer uma série de coisas, e o próprio apóstolo, né, se não me engano, foi Pedro que falou que eles tinham esse desejo, mas Deus tinha reservado estas coisas para a sua igreja, tinha reservado para nós esse conhecimento, a graça, né, de receber esse conhecimento através do Espírito Santo. Né? Por isso que muitas vezes, quando os discípulos de Jesus, né, perguntavam alguma coisa, questionavam alguma coisa, Jesus Cristo espera um pouquinho. E muitas vezes também Jesus Cristo
ia falar algumas coisas, algumas verdades sobre o futuro, e os discípulos ficavam sem entender. Aí Jesus Cristo fala, não, calma, o Espírito Santo vai vir, vai ensinar vocês todas essas coisas, então podem ficar tranquilos, podem ficar calmos, fiquem sossegados. Então o Espírito, hoje nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo faz essa complementação das verdades bíblicas, trazendo à luz toda a palavra de Deus, toda a verdade bíblica para os nossos corações, né, meu pastor? E ele fez isso, é por isso que Mateus, ele no seu evangelho, por exemplo, ele pega e diz, ó, isso aqui eu estou narrando para mostrar para vocês que se cumpriu aquela parte do Velho Testamento, aquela parte do Velho Testamento, aquela parte do Velho Testamento. E Paulo foi grandioso no tocante à doutrina das últimas coisas, né? Paulo foi grandioso. Paulo, Jesus Cristo, né? Paulo, ele falou algumas vezes, né, que Jesus Cristo esteve com ele pessoalmente para ensinar muitas coisas. Uma das coisas, por exemplo, um dos textos que a gente mais lê, né, e às vezes a gente não medita tão profundamente, mas lá em 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo fala, porque eu recebi do Senhor, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, né? Então, muitas coisas Jesus tratou diretamente com Paulo. Paulo teve a graça de nos trazer grandes revelações, né? Revelações sobre o corpo glorificado, né? Grandes revelações ele trouxe para nós, e a maior parte da doutrina que nós seguimos na igreja vem das cartas paulinas, né? E isso nós vemos aqui em Jeremias, que é um dos textos que nós indicamos lá na revista, Jeremias 23, capítulo 23, versículo 20, diz assim, a ira do Senhor não se desviará, até que ele execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias, entendereis isso claramente. Então, o Senhor tinha já reservado esse conhecimento, esse entendimento para o fim dos dias. Eu já comentei aqui, né, que o fim dos dias começa ali no Pentecoste, nos últimos dias, né, a palavra fala pelo profeta Joel, nos últimos dias que recebereis do meu espírito, né, e aí viria vossos filhos, vossas filhas, os velhos, e aí vem falando os jovens, vem falando sobre todos, né, que receberiam do Espírito Santo, o que iria acontecer com cada um, e quando, lá no dia de Pentecostes, lá em Atos, capítulo 2, Pedro fala exatamente sobre isso. Falou, olha, lembra lá da passagem de Joel? Está se cumprindo agora, nos últimos dias. Então, aquele momento começou, deu início aos últimos dias. Os últimos dias não é um período de tempo que, vamos dizer, 1, 2, 3 dias, uma semana, 2 semanas, não. É um período de tempo que está nas mãos do Senhor, né? E ele começa a contagem regressiva naquele período. E aí, nos últimos dias, aqui fala, nos últimos dias entenderei isso claramente. Que lindo, hein? Que lindo. Estamos vivendo perto do arrebatamento. Glória a Deus. O milênio também vem. Irmãos, para que ninguém pense que o pastor Cristiano está tirando todas essas ideias do nada, nós vamos, a cada final de cada estudo, porque o estudo 1 a gente dividiu em 2 partes. Hoje é a segunda parte, tá bom? E você pode ver que ele vem aqui, ó, na página 9, com o manual de escatologia do pastor Dwayne Pentecost. Ó, aqui está o livro. Aqui está o livro. Olha o tamanho da criança. Olha o tamanho da criança. Manual de escatologia da editora Vida. Pastor, mas quem é Dwayne Pentecost? Ele é simplesmente doutor em teologia, então fez o curso de teologia, fez o mestrado, fez o doutorado, e ele foi um dos maiores escatologistas de todos os tempos, ali do Seminário Teológico de Dallas, tá? Um dos mais respeitados no mundo.
Então, o pastor utilizou esta obra. A gente vai mostrar todas as obras para vocês, não hoje, mas parte delas. E aqui, ó, se puder adquirir essa obra e também da editora Carisma, esta obra aqui, a minha ainda está lacrada, porque aqui eu li, eu depois entreguei de presente para o meu pastor. Mas aqui está, ó. Isso aqui é um livro só sobre um milênio. Só sobre um milênio. De um outro grande homem, o John Walvoord, tá? Outro também doutor em teologia, o pastor Walvoord, também ali do seminário de Dallas, e esses dois livros foram objeto de estudo do pastor, fora outras obras que ainda vamos apresentar. E John Walvoord, ele é um velho conhecido nosso, porque também foi utilizado um livro dele dentro do Arrebatamento. É uma trilogia. O Arrebatamento, O Milênio e A Vinda. A Vinda. São 3 livros maravilhosos dele. Pastor, palavras finais, e encerramos aqui a primeira e fundamental aula, né? Dividimos em 2 encontros. Palavras finais, meu amado pastor. Graças a Deus, mais uma vez, né, meu pastor, por esse encontro, por estarmos juntos, por estarmos estudando a palavra juntamente com os irmãos, aprendendo, né, do Senhor, aprendendo o que o Senhor tem para nós, para a sua igreja, todas as revelações contidas que o Senhor tem trazido através do Espírito Santo e dos seus servos, né, que os servos que ele também levantou para trazer essas mensagens para os nossos corações. Amém. Muito obrigado. Eu vou colocar as fotos das obras à medida que a gente for passando, para que você vá comprando, adquirindo, entendendo, discernindo, e o Senhor vai nos abençoar. Na próxima semana, nós vamos para o estudo 2, que também é fantástico. Irmãos, é uma revista maravilhosa. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor e boa aula para todos vocês, meus amados irmãos.